O assassinato de Andrés Escobar. O preço do erro. Existem muitos jogadores do futebol hoje em dia que têm que lidar com a pressão constante e até ameaçadora de algumas torcidas. Mas na década de 90, mais precisamente na Colômbia, futebol e a violência caminhavam lado a lado. Era outro patamar, especialmente nas seleções sul-americanas. Fique por dentro de tudo aqui no Futebol Total. O ano era 1994. A Copa do Mundo começava nos Estados Unidos, e o traficante mais famoso do mundo, Pablo Escobar, havia morrido há cerca de 6 meses. Mas a guerra civil entre o governo e as grandes guerrilhas ainda dominavam o vácuo deixado pelo falecimento do chefão. Muito dinheiro colombiano passava pelas gangues do narcotráfico, e era inevitável perceber a influência delas no mundo do futebol. Apesar de tudo isso, poucos imaginavam que algo tão ruim estava para acontecer. A Colômbia tinha uma ótima equipe para disputar esse mundial. Caras como Valderrama, Aspilhas e Rincón guiaram a seleção nas eliminatórias, empolgando o povo local. Rolou até goleada. O time sofreu apenas uma derrota em 26 jogos antes da Copa do Mundo. Os jornais colombianos empolgavam. O povo colocava a Colômbia como uma das favoritas a levar o título. Na zaga titular, havia um jogador calmo e religioso, o que pregava a paz em seu país. Andrés Escobar. Abre aspas. Levo sempre comigo uma bíblia com a foto da minha noiva e da minha falecida mãe. Fecha aspas. Disse ele a um jornal colombiano semanas antes da Copa do Mundo. Esse perfil de jogador calmo e próximo de sua família foi retratado no comentário Two Escobars. Andrés Escobar era simplesmente o capitão daquela seleção colombiana, e um de seus esforços era para que o time desse alegria ao povo e tirasse a imagem do futebol colombiano associado ao tráfico de drogas e violência. A Copa do Mundo começou e os colombianos decepcionaram logo de cara com uma derrota por 3-1 para a Romênia. Foi como um baque para a imprensa e para a torcida. O medo então tomava conta de todo o elenco, apesar de ser apenas o primeiro jogo da Copa. Muitos colombianos haviam perdido as apostas e começaram a se desesperar com o resultado negativo, logo na estreia. No segundo jogo, a Colômbia enfrentou a Suíça e perdeu por 2-0. A tensão aumentava cada vez mais no terceiro jogo. O destino fez com que os colombianos enfrentassem os Estados Unidos. 2 dias antes do jogo, o time colombiano havia perdido jogadores importantes, que haviam se lesionado ou sido expulsos da Copa. Quando a partida começou, a Colômbia parecia estar desorganizada no primeiro tempo. Os colombianos saíram com um gol de vantagem, mas no segundo tempo os americanos empataram o jogo, com um gol de Andrés Escobar. Infelizmente, um erro de Escobar o colocou como responsável pela derrota, e assim a Colômbia foi eliminada na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Mesmo assim, a torcida colombiana vibrou com a saída do campo e aplaudiu os jogadores. Infelizmente, até hoje ninguém sabe qual foi a reação de Andrés Escobar ao saber da derrota e do resultado que aconteceu. Ao jogador, alguns dias depois do jogo, Andrés Escobar foi assassinado na porta de um bar em Medellín. A morte de Andrés Escobar foi uma tragédia que causou profundo impacto na história do futebol e na vida das pessoas. Podemos usar essa morte como um lembrete triste da violência e da intolerância que ainda existe no mundo do esporte e na sociedade em geral. Ele também foi um lembrete de que erros podem ter consequências trágicas e que é importante tratar os outros com compaixão e compreensão. A morte de Andrés Escobar também teve um impacto profundo na história do futebol. Ele foi um jogador muito talentoso que representou seu país com orgulho e dedicação. Sua morte foi a perda para o futebol e para aqueles que o admiravam. Enquanto homenagens à memória de Andrés Escobar, devemos lembrar de sua vida e seu legado, e trabalhar para tornar o mundo do esporte e da sociedade em geral em um lugar mais pacífico e mais tolerante. Então, se estão aqui até o final, deixem um like, que ajuda muito para nós, ainda mais que estamos no começo. Um like e se inscrever no nosso canal vai ajudar demais. Muito obrigado e até mais, fã do futebol.